Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Rosa Vermelha dos Ventos e vamos mais uma tiragem aí para desenvolvimento pessoal. Os mestres da vez são Súria, com Eu Sou a Paz, e Kuthumi, Eu Sou o Amor Incondicional. Qual que vocês escolhem, galera? Deixa eu ver aqui. Qual que vocês escolhem? Mestre Súria ou mestre Kuthumi? Os dois são maravilhosos. Escolha aí aquele que mais lhe agradar. E vamos começar aí com o mestre Súria. Primeiro vamos falar sobre a gestão emocional, que é essa daqui que saiu para você e que escolheu o mestre Súria. Você costuma adotar uma abordagem proativa ou reativa em relação às suas emoções? Proativa, você já tem aí a situação, sabe como tu vai agir antes de ocorrer, ou reativa, você só reage às suas emoções, tá? Então vamos ver aí, e vamos deixar essas duas cartas para mais depois. Vamos ver a carta do mestre Súria. Aqui. Você retirou essa carta, pois que representa a paz profunda e é um convite para que você sustente a paz em todos os momentos. Não deixe que situações externas perturbem a sua paz. Ancore esta energia em seu lar e em tudo o que envolve a sua vida diária. Sinta-se conectado ao bem-amado Mestre Súria e perceba que ele estende seu manto de paz sobre você. Este manto o manterá selado contra o mundo exterior e possibilitará que você se mantenha em silêncio, o que é uma força poderosa. Mergulhe no silêncio e descubra nele a sabedoria de não permitir que as águas agitadas do emocional interfiram na sua verdadeira paz. Olha, tudo a ver com a carta da gestão emocional. Tudo a ver mesmo. Porque quando tu tá em paz, independente de como as emoções, as coisas surgem na nossa frente, tu vai manter a paz. É fácil fazer isso? Para quem tá aprendendo, nem um pouco, mas acontece, a gente consegue. Com prática, toda prática leva à perfeição, mas para isso precisa ter prática. Assim já dizia o Yogi. Vamos ver agora aí com a espiritualidade. Qual o enredo que está na sua vida, o que eles querem lhe mostrar aí sobre essa situação, tá? Oxe, aqui saiu a torre. É elevação e espiritualidade. Mas vamos ver o contexto, tá? Essa carta vem primeiro. Aqui os ratos. Essa carta vem depois. É essa carta aqui. A chave. Tem aí a necessidade de uma elevação, de uma desconstrução de algo que já causou, mas aqui tá mostrando mais como elevação, como se tu olhasse de fora uma situação que já tem gerado muito desgaste, e isso traz a solução. E aqui o chicote, cortando o quê? Ciclos de repetição. O chicote tem relação aí com esse rato, porque ele tá em diagonal com o rato, tá? E no centro, a paz. A necessidade de você manter, é o lírio, né, no caso, mas assim, a necessidade de você se manter sereno, tranquilo. E aqui, os peixes. Então, aqui tem uma situação de desgaste, pode ser no setor financeiro, tá? Ao mesmo tempo, não tem muitos peixes aqui. Pode ser aqui no setor das finanças, da prosperidade. Alguma coisa que não te deixa dormir. E isso é um ciclo de repetição, tu vive tombando nele, tá? Vira e mexe, quando tu pensa que tu vai subir, tu desce. E aqui a estrela, né? O teu sucesso. Então, aqui é uma desconstrução
Aqui é um afastamento. Tu precisa se afastar de um ciclo de repetição dos conflitos para que tu enxergue, para que tu consiga se conectar com o teu eu superior. Seria isso a espiritualidade. E no plano físico isso acaba trazendo aí um certo destaque na tua vida. É como se tu brilhasse. Teu brilho interior também. E aqui a solução é realmente essa, ó. É tu serenar tua mente para se conectar com o eu superior e expandir o teu brilho. E se destacar, porque isso traz um destaque natural, tá? Isso acaba fazendo com que as pessoas vão te olhar de forma diferente. Essa serenidade, tu manter essa serenidade no se portar, isso pode ajudar na tua forma de interagir dentro do teu meio social. Isso de alguma forma faz com que as pessoas te percebam diferente, porque tu muda a tua energia. O que eles me mostraram aqui da minha mente, tá? A partir disso, situações de conflito, por exemplo, se tu era vista pelas pessoas como uma pessoa desordeira, mas não é que tu fosse uma pessoa realmente desordeira, era uma pessoa briguenta. Foi o que eles me mostraram aqui, tá? Não sei se bate aí com a realidade de todo mundo, mas talvez esse recado aí seja pra alguém. A tua imagem vai mudar, porque os outros vão perceber que talvez não, né? Possivelmente aquela situação de tu ficar ali brigando é porque tu tava muito irritado, porque o que eles não enxergavam era o que tava oculto, que era tipo assim, ó. Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês vivem em uma família que cai tudo nas costas de vocês. Então tu começa, tá muito pesado o fardo pra te carregar, tu começa a abrir a boca. Mas todo mundo só pega o fato de que tu tá brigando. Ninguém tá no teu lugar pra ver tudo que tu tá fazendo. E a partir do momento que tu muda a postura de se comunicar com as pessoas, que a tua energia interna muda e que tu mantém essa serenidade, as outras pessoas que estão fora daquela situação começam a perceber, mas não é bem como fulano, beltrano falavam. Essa pessoa não é assim. Foi isso aqui que a espiritualidade me mostrou na contagem da historinha, tá? Oxê. E isso traz esse destaque aqui, essa estrela, esse brilho, traz aqui, ó, uma mudança na tua vida. Como se tu fosse criar algo, tá? Porque a cegonha não fala só de mudança, ela fala da gestação. Mas não é que tem que ser um bebê humano. Não precisa ser um bebê humano. A gestação, um projeto é uma gestação. Ai, preciso tomar água. Tu criar algo é uma gestação. E... Ixi. Essa carta aqui primeiro. Essa carta aqui acompanha, tá? E isso é muito rápido, tá? A partir do momento que tu começa a soltar esses ciclos de repetição, que tu se afasta e que tu se ilumina ao ponto que tu começa de se destacar na multidão, tá? Por causa da tua serenidade, que a tua serenidade, a purificação traz esse destaque natural. A serenidade também vai cortar as dificuldades que tu tem, tá? Aqui pode ser imaturidade, tá? Que gera essas dificuldades aqui de tu ter abundância. Mas a serenidade, deixa eu ver se eu tô certa aqui, espiritualidade, esses ciclos de repetição aí que tem trazido desgaste no financeiro, né? Na abundância em si, né? Não quer dizer que é só financeiro, tá? É na tua abundância de um modo geral. A gente tem abundância em muitos setores da vida, na realidade em todos. E até abundância de problema, é abundância, tá? Mas aqui, quando tu tem uma purificação para fazer na parte da abundância, pode ser perceber que tu não... Sabe aqueles decretos? Ai, não sei o que, abundância em todos os ângulos, não sei o que. Gente, nós estamos num planeta que vive na dualidade. Quando a gente fala de abundância, eu já fiz um curso sobre isso. Com Luz dos Yantras. Quando a gente fala de abundância,
a gente tá falando uma palavra muito ampla. A abundância tá falando na prosperidade financeira, né? Prosperidade ou coisa assim, tá falando no financeiro. Mas tá falando tanto na forma de tu ter muito dinheiro, como tu ter a escassez. A abundância da falta de dinheiro. Abundância em falta. A escassez. Por exemplo, um lado nocivo da escassez é a escassez de saúde. Então, tem muitas coisas que ensino na internet que a gente não deve usar. Porque tu tá fazendo um mantra ali pra te ter abundância. Tu quer ter abundância de problemas? Problemas em abundância na tua vida, que nem aqui tá mostrando, ó. Conflitos. Pode ser imaturidade em abundância. Dependendo como é que se lê. Mas para te resolver os conflitos, tu precisa serenar tua mente. Ter serenidade em abundância para te resolver os conflitos. Também é uma forma de se ler. Daí tu estabelece o sucesso na tua vida, que se tu serenar tua mente, tu estabelece, tu consegue atingir o sucesso. A realização. Aqui segue uma comunicação, tá? Pode ser que vocês precisam melhorar a forma de se expressar. Essa iluminação aqui vem muito rápido, porque tem um cavaleiro aqui, ó. Essa situação do afastamento, trazer a serenidade, também tem uma movimentação muito rápida, tá? Por quê? A ênfase aqui da espiritualidade tá falando que tu tem que cortar esses desgastes. A partir do momento que tu consegue cortar esse desgaste, eles vêm com o teu afastamento, quando tu olhar situações de desgaste de fora, tá? Tu se posicionar, tá? Aqui pode ser que tu tenha uma melhora na tua dicção, na tua forma de se comunicar com as pessoas, não sei no que tu trabalha, pode ser que tu precise da comunicação, de uma comunicação clara, isso vai melhorar. Aqui, ó, tem uma montanha aqui na frente do teu progresso, tá? São situações que estão enraizadas. Aqui tá mostrando o quê? Essa comunicação para quem é uma pessoa, tá? Para quem essa comunicação tá vindo de uma pessoa. Isso aqui tem uma montanha que tá impedindo esse progresso nessa relação. Por quê? Sentimentos estão aqui, ó. Tem sentimento. Sentimento existe. Ele é enraizado. Significa que possivelmente aí se é uma pessoa, é um encontro que não é... Essa vida não foi a primeira, tá? A árvore fala de uma conexão anterior, das raízes, né? Que ele vem. Pode ser que não é que seja de outra vida, mas das raízes. Então, da infância, uma pessoa da infância, porque é raízes, então vem da tua origem. Pode ser a origem aqui, nessa vida. Pode ser que foi uma pessoa que conviveu contigo, tá? E que tem sentimentos que quer aqui uma colheita contigo. Mas tem aqui uns mistérios. O que quer dizer esses mistérios? Tem algo escondido. Talvez essa pessoa esteja... Ah, entendi. Essa pessoa está com esse desejo dessa pessoa, esse sentimento da pessoa tá oculto. Teoricamente, tu não sabe. Tu pode ter percebido ele no astral, mas tu ainda não sabe desse desejo, tá? E aqui tá a parceria, ó, chegando. A partir do momento que é superado essa montanha que tá minando aí. Mas como é superada essa montanha? A partir do momento que tu segue com a tua vida, que tu entra nessa linha, e eu acho que as tiragens das semanas anteriores, boa parte delas tem relação com isso daqui, tá? Olha, eu não vou colocar lá no Astralflix, mas assim, que são as tiragens que tem continuação, mas eu acho que isso aqui tá com cara de Astralflix, tá? Tá contando uma história. E aqui vai ter decisões, ó, decisões muito importantes. Isso aqui é ego, espiritualidade, isso aqui é controle. Isso aqui é uma pessoa generosa, tá? Aqui é uma pessoa muito generosa, ó. O urso falando disso. Mas é uma pessoa que tá longe. Mas que teoricamente vai vir morar perto ou você vai morar perto dessa pessoa. Porque aqui mostra navio de distância e mostra a casa se movendo. E aqui tá a energia masculina, ó. A tão falada energia masculina. Que além de tudo, é leal. É amigo.
Então, sim. Não falamos aqui da rede social, que talvez das raízes que talvez tenha vindo lá do teu passado, né? Pois é, aqui. Essa pessoa vai ter uma iluminação que vai dar para ela a resolução aí dos conflitos que ela tá tendo mental, para muitos casos, vai trazer a segurança para fazer uma transformação, tá? E realmente ela tem muita necessidade de se comunicar. Ah, aqui. Tá, entendi. Essa carta aqui, a carta da carta não tava falando de comunicação, tava falando de notícia. Vocês vão receber notícia dessa pessoa. Ela tem muita vontade de se comunicar com vocês, que aqui tá vocês, ó. Mas vocês estão passando aqui por um momento onde vocês estão fazendo a soltura e a troca de pele. Como se você estivesse soltando tudo que é tóxico da vida de vocês. Para ter uma renovação. E essa renovação vai abrir aqui o meio social de vocês, vai ampliar. E essa pessoa tá observando isso e tá insegura, ó. Ou vocês têm que usar aqui para outros, pode ser que vocês tenham que usar a inteligência, tá? Para superar essa insegurança dentro de vocês. Talvez vocês aí não tivessem emocionalmente preparado para fazer essa mudança, porque a gente nunca tá. Mudança a gente sempre... O ser humano é incrível, né? A gente sempre tem aquele negócio de travar um pouco na mudança. Tem gente que adora mudança. Eu já me mudei tantas vezes que eu já perdi até as contas. Mas assim, não digo que as mudanças não causam ainda aquele friozinho na barriga, porque causa. Mas eu já me mudei muitas vezes que eu já perdi as contas de quantas cidades eu já morei, tá? Então assim, o que eu tenho para dizer para vocês, amigos? Aguardem o tempo. A comunicação, talvez vocês já, por ser uma pessoa do meio social de vocês, e um amigo, talvez vocês até já esperem, já tenham visto sinais, mas a pessoa não se prontifica e vocês estão achando que é coisa da cabeça de vocês. Não é. Não é. Essa pessoa é uma pessoa muito acolhedora, né? Ela ali não tava falando do lado ruim do urso, tava falando do lado positivo do urso. Então é uma pessoa muito amorosa, muito protetora, que protege muito os seus. Mas é uma pessoa caindo-lhe da raposa. O que isso quer dizer? Ela é escapista. Se vocês apertar ela, ela corre. Então não aperte. Não aperte, porque senão o bichinho corre e vocês perdem. E vocês perdem o navio. Mas assim, a pessoa tá disposta a vir até vocês. Se tiver que ter mudança de residência, essa pessoa não se importa. Bom, gente, vamos continuar. Só vou dei uma embaralhadinha aqui. Vamos continuar. Essa cartinha aqui, aqui, foi o que saiu para vocês dos acordos espirituais. As amizades são presentes divinos. Amigos são seres abençoados pela missão de nos mostrar nossas fraquezas. Junto deles, podemos transformá-las em uma fortaleza. Entenderam o que é aí o propósito dessa parceria que vem? Para você aprender a tornar as tuas fraquezas uma fortaleza. Se sentir seguro, não por causa do outro estar com você, mas pelas coisas, pelos aprendizados que você vai ter aí dentro dessa amizade. A carta que saiu para você foi uma ferida emocional, tá? Então, vamos ver aqui que é a segunda dimensão. Cadê? Aqui. Nossa, como nas últimas leituras que eu tenho feito, tem saído as feridas. Saiu já a ferida da humilhação, a da traição não, humilhação, abandono, acho que foi, ou da rejeição, uma coisa assim. Humilhação, só que como eu gravo tudo basicamente no mesmo dia e vou postando a semana, vocês não percebem isso. Mas sim, saiu várias. E se vocês olharem as tiragens anteriores, essa daqui eu não tenho bem certeza se a primeira ali do... se a primeira não. Se a tiragem que teve, deixa eu ver. Nós estamos gravando Cotume. Pode ser que tenha algo pra vocês na tiragem do Mestre Larion, tá? Porque das tiragens... acho que lá desde
da mestra Rovena em diante, que isso foi no dia 13 de agosto que ela foi ao ar. Desde lá, é uma sequência onde todas estão falando de pessoas, de situações semelhantes. Então, se você olhar, der um pitaco em cada uma delas, na realidade, antes do dia 13, na semana do dia 13, na segunda-feira, a espiritualidade mandou postar uma tiragem única, que foi postada às 19 horas. Segunda-feira, antes do dia 13, eu não me lembro que dia foi. Dia 11 de agosto. Ali começou. Vai falando. Vira que mexe, tá falando da mesma ou de uma situação semelhante, mas assim são muito parecidas, tá? O título da tiragem, para quem quer ir lá bisbilhotar aquela tiragem do dia 11, é ele ou ela, né, sente o mesmo. Porque ali escancarou o negócio. Aqui já não tá tão escancarado, mas assim tem ligação. Tanto num lado, tipo numa opção de escolha, quanto na outra. Às vezes eu vejo assim, ó, em uma tá mostrando o que você tem para resolver no atual momento, e na outra tá falando da pessoa. Mais da pessoa, e você fica no fundo do deck. Na primeira, por exemplo, que nem ali a do mestre Hilarion e do mestre Hilarion e Senhor e Senhora Meru e o mestre Hilarion. Naquela ali, no Senhor e na Senhora Meru, saiu vocês no centro da jogada e a pessoa saiu no fundo do deck. Já na outra, saiu a pessoa não no centro da jogada, mas observando toda a jogada, né? Então tava como um observador ainda na índole da raposa, mas só nessa parte de escapista, bem que nem o sagrado masculino escapista, né? E você no fundo do deck. Então eu tenho achado isso muito interessante. Deixa eu ver aqui, gente. Aqui eu peguei a ferida e aqui vamos achar. Que a segunda dimensão, que é a dimensão da segurança, tá falando das nossas feridas emocionais. Elas são lesões psicológicas que resultam de experiências dolorosas ou traumáticas vividas já na infância. Elas são despertas nessa vida pelo pai, pela mãe, por aquelas pessoas que ocupam essa posição, avós, ou também até pelos irmãos que convivem com nós na tenra-idade. Mas elas são despertas. O que isso quer dizer? Que a gente já traz as feridas emocionais não apenas dessa vida, mas de outras. Pode ser até que tu crie uma nova nessa vida. Pode. Mas a maioria vem de vidas anteriores, onde a alma vai curando. Porque o que acontece? Imagine uma ferida emocional como um repolho ou uma cebola. Tu vai tirando as cascas, tá? E isso vai sendo em camadas. Hoje eu faço uma cura na ferida X. Na ferida, tipo, da traição. Daí eu curei a ferida da traição. Não, tu não curou a ferida da traição. Tem feridas que duram a vida inteira pra te curar. E assim, às vezes, tu nem cura. Tem aqui na descrição desse vídeo o livro da Lise Bourbeau, que fala sobre as feridas emocionais. Tá ali, eu botei o link, porque ele é gratuito, tá no YouTube, é fácil, vocês só escutam ele. Se quiserem comprar, a moça que falou sobre ele, que me falou sobre ele, do canal Eu Sou Meu Sol, disse que tem no Amazon, tá? Eu não pesquisei na internet, mas daí dei uma pesquisada caso vocês queiram o livro físico. A ferida de vocês que saiu foi essa linda aqui, que é a da traição, que é maravilhosa. Tô brincando com vocês, tá? É uma ferida bem dolorosa, que faz a gente se tornar muito desconfiado. Eu sei disso porque eu tenho ela dentro de mim. A maioria das pessoas tem essa ferida, tá? Mas essa daqui é uma das feridas que eu levei muitos anos pra descobrir ela, né? Porque eu fui descobrir ela depois que eu conheci o canal Eu Sou Meu Sol, porque eu nem sabia que existia feridas emocionais. Quando eu já tava no meu processo de cura, eu comecei a ter contato com essas feridas. E daí eu descobri que muitos dos meus hábitos nocivos eram feridas emocionais, né? A ferida da traição é a ferida emocional que pode gerar desconfiança, ciúme e rancor.
Esses sentimentos podem levar ao excesso de controle e impedir você de se perdoar e de se reconciliar consigo mesmo e com os outros. Isso aqui é a ferida da traição. Os livros da Lise Bourbeau, ela explica como você trabalhar essa ferida quando elas se ativam, porque o que acontece? Determinadas situações na vida ativam determinada ferida. Daí tu vai ali, tu trabalha um tempo aquela ferida, tu aceita o que tu tá sentindo, tu compreende o porquê que ativou a ferida. Porque por que as feridas se ativam? São quando a gente passa por determinadas situações que ativam aquele trauma que tu teve lá na infância. Ou de vidas pregressas a essa, né? Anteriores a essa. Aqui vem a frase para vocês copiar e dissertar no caderno de vocês. Como você pode lidar com a traição de forma mais compreensiva e compassiva? Que conversas você pode ter para esclarecer e resolver o que aconteceu? Como você pode resgatar a confiança nas pessoas a partir de agora? Pense aí como você pode fazer essas coisas aí por si próprio. E vamos aqui trabalhar o mantra essencial, que são as frases sistêmicas. Anotem elas, tá? E repitam na frente do espelho, olhando os seus próprios olhos. Quantas vezes por dia você achar necessário, pelo menos uma, por vários dias. Eu aconselho no mínimo 7 dias, tá? Para que isso entre aqui dentro e aqui dentro. Eu pertenço sempre. Eu estabeleço limites saudáveis e eu busco o equilíbrio no dar e no receber. O que isso significa? Você tem direito de estar onde está. Você pertence ao local onde você está. Você não tem que se sentir fora da casinha só porque as pessoas te acham diferente. Tu tem o direito, nasceu como filho, tu tem o direito a ser filho daquela família. E ninguém tem o direito de querer te tirar dali. Estabelecer limites saudáveis, aprender a dizer não para as pessoas, aprender a se autopriorizar, aprender a se valorizar, buscar o equilíbrio entre o dar e o receber. Deixe de ser bonzinho. Você não precisa ser bonzinho. Você precisa ter uma troca justa na vida. E não tá sempre tu se esfolando, se matando, enquanto os outros estão nas tuas costas. Solte os pesos, solte os fardos, eles não são teus. Bom, gente, essa foi a mensagem para vocês. Eu vou agora dar início para a mensagem do Mestre Kuthumi. Se for uma tiragem que for continuação, a gente vai ver aí no final do Mestre Kuthumi. Se der, eu aviso. Se eu esquecer, me desculpem, tá? Porque faz parte, é muita coisa. E eu faço essa parte de divulgação tudo sozinha. Eu cuido do meu canal sozinha, não tem alguém que faça pra mim. Saiu essa carta aqui na gestão emocional do Mestre Kuthumi. Quais atividades e hobby que o ajudam a se sentir mais calmo, centrado? Você tem hábito de praticá-los? Para mim, o que às vezes me ajuda a me sentir mais calmo é caminhar, cantar, desenhar e pintar. E cantar e compor, né? Cantar também, eu até tenho um perfil meu no StarMake, mas faz tempo que eu não entro lá. Porque ultimamente as músicas existentes não me chamam atenção. Bem pelo contrário, elas me irritam. Vamos ver agora a mensagem do Mestre Kuthumi. Elas me irritam porque elas estão te induzindo a acreditar numa mentira. E estão te levando a plasmar uma realidade para ti nociva. Porque quando o cara diz que vai passar a vida inteira esperando por alguém que não vem e chora as pitangas ali, ele tá sofrendo. Eu não quero isso pra minha vida. Então eu parei de cantar. Agora, mas tem músicas muito lindas, tipo O Maior Pintor do Mundo. Tem músicas muito lindas. Aquela do Trem Bala também é linda. Vamos lá. Aqui o Mestre Kuthumi.
Eu sou o amor incondicional. Esta carta indica que você precisa desenvolver virtudes da paciência, tolerância, tranquilidade, suavidade, capacidade de contemplação, amor incondicional. Ei, tranquilidade, paciência. Tô aqui, ó, tô precisando desenvolver. E tolerância. Mas eu já explico isso para vocês. Mestre Kuthumi auxilia no desenvolvimento da sua capacidade de inclusividade, que é poder perceber o outro. Poder perceber o outro e que as coisas que acontecem nesse mundo não são separadas de você, mas são parte da sua vida, pois todos são um. Isso contribui para que você desenvolva a compaixão, a fraternidade e solidariedade, procurando auxiliar os outros naquilo que for necessário. Ele lhe oferece a grande oportunidade de reflexão e mediação sobre o que realmente importa em sua vida. Dá chance de rever os seus valores, estabelecer novas metas, estabelecer suas metas e prioridades, aprendendo a valorizar cada ser neste planeta e desenvolver por todos eles o respeito e o amor incondicional. Para quem não sabe, Mestre Kuthumi é um dos instrutores do mundo e atua no comando do pensamento filosófico, que serve de fundamento para as grandes religiões, tá? Ele é um mestre muito bacana, eu gosto muito dele. Vamos deixar essas duas cartinhas aqui pro depois. E vamos pegar esse baralho. Vamos pegar o outro baralho. Vamos pegar o povo cigano aí para ver qual a mensagem que a espiritualidade tem aí para desenvolver nesse momento. Deixa eu só embaralhar. Por que eu falei ali que eu preciso desenvolver paciência, tolerância? Eu tenho muita dificuldade de esperar. Eu não gosto das coisas para ontem. Tipo assim, eu quero as coisas para ontem. Então, porque o que ocorre? Eu tenho muita intuição, sabe? Isso, em parte, causa atrapalho. Porque eu ainda tô aprendendo a desenvolver a paciência e a tolerância. Por que causa atrapalho? Porque eu vivo perguntando pro universo, pra minha espiritualidade, pros meus mentores, por que eles me enviam determinadas mensagens. Porque o astral é muito interessante, gente. Eu vivo mais lá que cá. E isso às vezes causa um certo atrapalho. Porque tu tá vendo, e não é por querer, as coisas chegam até ti. Até no momento que eu era desconectada, as coisas chegavam até mim. Tu tá vendo uma realidade se desenrolando na tua frente, e essa realidade não chega, porque não depende só de ti, depende das pessoas ao redor. E isso, se tu ainda não tá bem pleno na tua luz, que eu ainda tô desenvolvendo, te deixa um pouquinho ansioso. Daí, às vezes, eu questiono a espiritualidade. O que me adianta tu me contar isso? No que isso vai me ajudar? Nada, tu só precisa saber. É muito doido. Mas já aconteceu de muitas das coisas que eles me mostraram, às vezes, ocorrerem da mesma forma que eles me mostraram. Eu tive várias dessas, como a gente diz, agora já tá bem embaralhadinho, dessas provas. Comentem aí se vocês têm isso também, porque pra mim é interessante, é bom conviver com pessoas, ouvir a opinião dos outros e não ficar falando apenas sozinho. Os comentários são muito úteis, eu gosto muito deles e leio todos. Posso até demorar pra ver eles, né, dependendo da agitação, mas eu leio todos. Oxi. Aqui saiu o livro. Ou é um aprendizado, ou alguma coisa que você não sabe. A raposa.
Tem conexão com a leitura anterior? Tem. Tem alguma situação que tu não sabe, tu tá lidando com uma raposa, pode ser que tá te pedindo inteligência, tá? Mas vamos ver as outras cartas para falar. Tem ligação com a parte da tiragem aí para quem escolheu o Mestre Súria. E a segurança, tá? Tem uma raposa aí que tá analisando teu conhecimento, então assim, possivelmente ela observa tudo que tu posta nas redes sociais, mas ela tá talvez estagnada a espiritualidade. Ela tá estagnada? Ela tá parada, ela só tá observando. Vamos ver aí por que essa raposa te observa, né? Mas é uma pessoa traiçoeira à espiritualidade. E aqui os problemas, ó, os conflitos. Essa raposa aí tá com algum tipo de conflito. E aqui a estrela, a iluminação. E a serpente, o desejo. Essa raposa aqui, ela tem muito desejo, tá? Então, pra você aí que tá vivendo uma história que... Vamos ver no que isso se liga, você saber disso. O centro da tua jogada é a estrela, é o teu brilho, a tua luz. Mas aqui ao redor tá contando a história da raposa. E ao mesmo tempo que tá dizendo pra ti que tem coisas que tu não sabe, que tu precisa usar da astúcia, tu precisa observar mais. Principalmente as situações traiçoeiras na tua vida, que é a criança, trazendo uma renovação. Aqui, os conflitos ocasionados por aquilo que tá oculto de ti, vai ser transformado. Mas vamos olhar aqui as cartas, as duas últimas cartas. Vamos tirar mais duas cartas, espiritualidade. Aqui o caixão, ó, trazendo uma finalização. Então aí, isso aqui é infantilidade, espiritualidade. É da pessoa que está nos assistindo? É de alguém com que essa pessoa convive? É dessa raposa? Aqui o que tu não sabe aqui, ó, nessa situação? Essa pessoa pode ser meio infantil ou não ter maturidade emocional o suficiente, porque aqui os trevos tá falando de conflitos, de dificuldades, tá? E aqui o livro tá falando, pode ser mistérios, mas ao mesmo tempo fala de conhecimento. E aqui vem uma finalização. Uma transformação, tá? Tem a ver com o mental, porque a relação da criança também é espada, então é mente. Isso aqui já gerou muita incertezas. No fundo do deck aqui tem a torre. Tem a necessidade de você olhar. Isso aqui é melancolia e tristeza. De você olhar para essas situações de mistério de uma forma mais... de desconstruir. Peraí. Vamos ver aqui. Aqui a necessidade de desconstrução. Necessidade de desconstrução para atingir o sucesso. Necessidade de desconstrução do que causa... A pessoa está vivendo... Quem está nos assistindo está vivendo um ciclo de desconstrução, ou está finalizando um ciclo de desconstrução de crenças. Aqui estão mostrando, ó, um ciclo de desconstrução de crenças. Isso vai te levar a um ciclo, essa transformação vai te levar a um ciclo de desconstrução de crenças. Trazendo aqui estabilidade para ti, ó. E a soltura. Aqui de algo que não serve mais, de sentimentos, coisa assim, ó.
E aqui tá o coração, os sentimentos. Pode ser de situações emocionais que não condiz mais tu segurar, tá? Essa pessoa te observa, ela vai ter uma transformação. E uma iluminação, ou ela está sendo guiada para essa transformação. Aqui tem algum tipo de estagnação, que isso aqui na tua vida, tá? Que já te deixou muito insegura. Aqui é pro consulente assumir a... Isso aqui tá falando de ilusão? Essa tua estagnação tem a ver com ilusão. E isso já te deixou muito insegura, mas são ilusões. Pode estar falando da mente. Aqui vem o sol, ó. O sol traz um aliado. Esse aliado é uma pessoa assim, ó, uma postura muito forte. Para alguns aqui pode estar dizendo para vocês serem leais à força interior de vocês, tá? E aqui vai ser um corte, ó, dos ciclos de desgaste, ciclos de repetição de desgaste que mexeu com a abundância de vocês e com o sucesso social de vocês. É como se vocês fossem ter destaque nisso daí, tá? Trazendo uma colheita aqui e a criação de um novo projeto que vai trazer o quê? Um progresso na vida de vocês e uma parceria. Uma parceria feliz para vencer aqui essas dificuldades. Vai ter dificuldade ainda, tá? Mas aqui o cavaleiro leva lá embora. Vocês precisam o quê? Ter serenidade, tomar decisões conscientes. A solução para isso é a mudança na forma de se expressar, ó. Porque saiu aqui. Aqui é expressão, é comunicação, ó. E aqui vocês têm uma mudança. Ou seja, essa pessoa pode ser que ela que vai mudar a forma dela se expressar. Vai soltar esses sentimentos, essa ilusão. Porque saiu ela aqui em cima. Tem a maioria das coisas que tá falando sobre ela. Essa pessoa solta. Ao mesmo tempo que vocês também têm. O que eu já vi? Essas tiragens aqui tá se repetindo basicamente em todas. Só muda. É como se fosse... como se o público que tá aqui assistindo hoje fosse talvez o mesmo, mas em níveis diferentes de profundidade. As cartas que estão vindo trazem um pouco de diferença, mas são diferenças muito light. Como se estivesse contando minuciosamente cada passo de uma mesma história. Mas é uma história que o coletivo passa. É um coletivo de pessoas que estão passando por uma situação parecida. E daí cada um deles está passando por um nível da história. Então, assim, se tu achar que essa história ressonou contigo, mas não bate bem com o momento, volta. Porque as cartas começaram a falar dessa história no dia 11 de agosto. Começou lá. Volta e olha todas as tiragens de desenvolvimento pessoal que tem desde esse dia. Dia 11 não era uma quarta-feira, era uma segunda, mas foi feita uma tiragem com uma carta só dos mestres para o público geral, sem opção de escolha. Então dá uma olhada, todas as tiragens, vê aquilo que já começa a ressonar e falar, porque eu acabo falando, principalmente as tiragens que eu digo assim, ó, as duas são complementares uma da outra. Porque essas que são complementares, gente, todas elas estão falando da mesma coisa, só que em patamares diferentes. Mostrando processos de cura em níveis diferentes. Por exemplo, assim, na tiragem do Mestre Larão, vou dar um exemplo, mas assim, não que signifique que tem essas cartas lá, tá? Tô dando um exemplo. Tá falando que tu tem que curar a ferida da traição, né?
Mas na tiragem do Mestre Kutume tá falando que você tem que curar, que não é a filha da traição, é uma das máscaras do ego. Então, possivelmente, não é que vocês vão ter que fazer todos aqueles processos, vocês já fizeram. Quem tá aqui já fez o processo de lá, talvez. Mas olhar lá, pode ser que tenham dicas que ajudem vocês a compreender essa história aqui. Vamos começar então. Aqui a carta dos acordos espirituais que saiu foi essa. Se a vida é uma escola, olha bem a situação. Nossa família é a sala de aula e os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores. Por isso que é desafiador conviver com eles. Porque é isso o desafio. É isso que tu veio aprender. A lidar com essas coisas. Aqui, a dimensão que saiu para vocês aí do Mestre Kutume foi a nona. Vamos falar sobre ela. Ou vocês estão para desenvolver, ou estão desenvolvendo, já estão no caminho, tá? E a nona dimensão fala do quê? Da nossa natureza essencial. Aquilo que a gente traz, as expressões da natureza essencial são mais autênticas. Mais autênticas são a sua centelha divina de alta vibração, que conecta você com um nível mais elevado da sua consciência. Isso que são as cartas aqui da nona dimensão, tá? A dimensão da singularidade. Para você saiu essa, que é a providência divina. É a clareza perante a vida, de que há algo maior que cuida de todas as suas criaturas, promovendo as suas necessidades e guiando o seu destino. A providência divina é uma fonte de autoconhecimento, pois nos permite reconhecer a presença e a ação dos movimentos do Espírito em nossa vida e agradecer pelas bênçãos. Então, quando você se conecta com a presença divina, com a providência divina, que vem da presença divina, tu consegue automaticamente se tornar mais sereno, porque tu começa a ver que a vida tem um sentido próprio, que as coisas têm um limite e um tempo próprio para ocorrer. Que às vezes não ocorrem. Por quê? Porque tem o livre-arbítrio. E as pessoas, ou por medo, ou por escolha consciente, não querem mais aquilo para a vida delas e simplesmente seguem outro caminho. E tá tudo ok. Tá? Então vamos aqui à frase que vocês têm aí para escrever e depois dissertar. O que significa, no seu entender, confiar na providência divina? Como a providência divina pode lhe trazer mais segurança e esperança neste momento? Como tu acreditar, tu confiar na vida em si, né, que as coisas darão certo, pode te ajudar. Pelo menos para mim, a providência divina é tu confiar na vida, naquilo que existe. Sim, isso para mim, né? Não sei o que é para vocês. Vamos lá ao mantra essencial. Viva sua singularidade autêntica. Seja autêntico, seja você. Respira fundo, fala na frente do espelho em voz alta para si próprio, olhando nos seus próprios olhos. Anota aí, pode repetir já comigo e depois repetindo ao longo da semana, tá? Eu me solto de tudo que me prende e permito fluir com a vida. Você não precisa ficar em relacionamentos onde você se sente numa prisão. Você não precisa estar num emprego em que você está se sentindo preso. Então tem que soltar situações de prisão em relacionamento, em empregos. Não que tu vai amanhã lá e vai pedir demissão e vai ficar sem emprego, não. Mas busca uma alternativa e larga isso que não faz mais bem para ti e viva dentro daquilo que te faz bem. Eu me abro para o campo das infinitas possibilidades, porque quando a gente se abre para esse campo, aquilo que é nosso vem quando a gente acredita. E agora outra frase. Eu honro a minha singularidade autêntica. Eu honro a minha essência, o que há de melhor em mim. Não que tu vai honrar o que há de melhor e pegar a tua sombra e dizer para ela que tu não faz parte da minha vida. Não, tu tem que integrar a tua sombra e a tua luz. Porque nós estamos num mundo dual. A sombra e a luz fazem parte da dualidade, são opostos, ó.
Fica yin e yang. Ou assim. E como opostos, tu precisa ter os dois em equilíbrio. Tu precisa acolher a tua sombra. Dizer pra ela que ela não precisa mais brigar para determinadas coisas, porque tu já compreendeu a mensagem, tu já mudou isso na tua vida. Por exemplo, a tua sombra às vezes tenta te proteger, às vezes fica braba contigo, porque tu permite que as pessoas te façam de gato e sapato. Então, a partir do momento que tu começa a botar limites, a tua sombra já não vai ficar tão feroz contigo. E tu vai conseguir conversar com ela. Tu vai conseguir compreender a mensagem dela, porque ela não quer o teu mal, ela quer o teu bem. Mas às vezes a gente não entende a comunicação da sombra. Bom, gente, muito obrigado pela companhia de vocês, foi um prazer. E até o próximo vídeo do canal.